Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre equação do segundo grau. Isso mesmo, essas equações que a gente utiliza, né, desde lá que a gente vê no ensino fundamental, ensino médio e também no ensino superior. Nós vamos ver elas na forma completas e nas formas também incompletas. Esses serão os dois casos que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. Primeiramente, falando um pouco das equações do segundo grau completas, né? Vamos lá, então, no caso de uma equação de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Observa que uma equação do segundo grau, ela vai aparecer aqui sempre com o grau 2. Então, essa nossa variável, no caso aqui é x, então x ao quadrado representa que a gente está se tratando de uma equação do segundo grau. Então, essa equação do segundo grau aqui, a gente sempre vai observar da seguinte maneira. O nosso a é sempre aquele que está acompanhando x ao quadrado, a variável ao quadrado. O nosso b é sempre aquele que está acompanhando x. E o nosso c sempre será aquele que está sozinho, sem essa variável. Tá bom, gente? É dessa forma que ela se caracteriza como uma equação do segundo grau da forma completa. Então, os valores de x que satisfazem essa equação podem ser obtidos, então, por meio de que forma? Como resolver uma equação do segundo grau completa? Está aí a fórmula de Bhaskara, né? Mais conhecida aí que vocês já estudaram. Essa fórmula de Bhaskara, ela está aqui de uma forma completa, que seria o quê? Para descobrir essa variável x, a gente vai utilizar os termos que está aí na equação, que é o a, b e o c, que a gente sempre vai ter que reconhecer quem são. Então, vai ficar menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Ou simplesmente, né, a gente pode chamar isso aqui separadamente. Chamar essa parte que está dentro da raiz de delta, que seria b ao quadrado menos 4ac, e a outra parte, né, que seria x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, fica aí as duas maneiras que a gente pode resolver uma equação de segundo grau completa. Então, vamos lá, gente, para ver o primeiro exemplo sobre equações do segundo grau completas. Nós temos aqui x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, primeiramente, a gente já reconhece que é uma equação do segundo grau, justamente porque nossa variável aqui é x e que nessa variável o expoente aqui maior é o 2, né? Então, quer dizer que o grau maior é o 2, ou seja, é uma equação do segundo grau. Portanto, então, a gente vai identificar quem são esses coeficientes que estão acompanhando aqui, que está completando essa equação. Então, vamos lá. Vamos identificar quem que é o A, primeiramente. Quem que é o A aqui? Sempre aquele que acompanha x quadrado. Então, nesse caso aqui, quem está acompanhando x ao quadrado é número 1. Quem acompanha x, que é o B, é o menos 4. Quem é o que está sozinho, né, isolado, é o número 3. Esse é o C. Então, nós temos aqui uma condição, né, de A, B e C, ou seja, ela é uma equação de segundo grau completa. Então, a gente vai responder isso aqui, vai resolver isso daqui pela fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos colocar aqui, eu vou fazer vou fazer o delta primeiramente, né, que é o b ao quadrado menos 4ac, e vou respondendo isso aqui, de acordo com as informações que eu já anotei aqui ao lado. Então, quem é b nessa situação? Vou colocar um parêntese, porque o menos 4, que é o b, está ao quadrado, todo ele, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 3. Então, a partir daí, nós temos o quê? Delta é igual a 16 menos 4 vezes 1 vezes 3, 12. Então, nosso delta aqui tem valor
4. Posteriormente, fazendo a outra parte aqui, né, da nossa fórmula de Bhaskara, nós vamos colocar aqui, para a gente encontrar o valor de x, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. Nós vamos achar, então, que esse x é menos, aí o b vale menos 4, então eu já tenho menos da fórmula, vou abrir um parênteses aqui, colocá-lo, mais ou menos, raiz de delta, né? Vou colocar aqui a raiz do 4 sobre isso tudo aqui, sobre 2a, duas vezes o valor de a, que o a é 1. Portanto, esse x vai ficar 4, menos e menos é mais ou menos, a raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes 1 é 2. Portanto, aqui nós temos dois valores para x. Então, nós temos um x1 e um x2. Tá bom? Então, por que que a gente vai ter 2? Porque eu tenho um com positivo e o outro com negativo. Então, 4 mais 2, aqui, 6, dividido por 2, que é igual a 3. E a outra é 4 menos 2, 2, dividido para 2, que é 1. Portanto, nós temos aqui, né, duas soluções, o x valendo 1 e um x valendo 3. Esses são os resultados para a nossa equação dada aqui, para x² menos 4x mais 3 igual a 0. Tanto que se a gente conferir aqui, fazer uma prova real, a gente faz, só para a gente fazer essa verificação aqui, vou fazer uma verificação aqui bem rápida, é uma maneira da gente verificar se os nossos resultados estão corretos, você substitui no lugar de x. Então, x valendo 1, fica 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. Isso tem que resultar a 0. 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é 4, mais 3 igual a 0. Então, menos 4 mais 1 é menos 3 mais 3 é 0. Então, a gente verifica que está correto o 1. Quando a gente substitui o 3, também 3 ao quadrado é 9, né? 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes o 3, mais o 3 tem que ser igual a 0. Então, 9 menos 12, que é 4 vezes 3, mais o 3. Então, 9 menos 12, menos 3, mais 3 é 0. Então, nesse caso, a gente verifica que nossa resposta, x igual a 1 e x igual a 3, está correto. Então, mais uma vez, lembrando, a equação do segundo grau, a gente vai ter duas raízes, tá bom? Na equação do primeiro grau, a gente tem uma raiz, no do segundo grau, duas raízes. Então, nós temos aqui x igual a 1 e x igual a 3 para esse exemplo. Nesse outro caso, nós temos aqui também uma equação do segundo grau, e o nosso primeiro passo é encontrar, então, esse A, B e C. Quem são esses coeficientes? O A aqui é que acompanha x², que é menos 1. O B, que acompanha x, 2. E o C, que está sozinho, que é o menos 1. Então, nós vamos jogar aqui na fórmula de Bhaskara, que é b² menos 4ac. Então, vai ficar o delta. Quem é o B? 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 1. Então, nós vamos ter como resposta aqui para delta 4. Aí, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 vezes 1, dá 4. Então, nosso delta aqui é 0. Então, partindo disso daqui, vamos fazer a segunda parte aqui. Para x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. A partir disso, nós vamos encontrar aqui, então, x igual a menos, o valor de b, a gente vai procurar aqui do lado, que é 2, mais ou menos, a raiz de delta, que é
0 dividido por 2A, que é 2 vezes menos 1. Nesse caso, nós temos menos 2, mais ou menos é 0, então não preciso nem colocar aqui, dividido por menos 2. Nesse caso aqui, o nosso valor para x, né? Nós temos aqui que esse valor de x é 1. Menos 2 dividido para menos 2 é 1. Né? Menos dividido para menos é mais. Então, nesse caso, esse tipo de exemplo aqui apresenta apenas uma solução. Se ele apresenta uma única solução, né, há apenas um valor de x que atende essa equação. Nesse caso, apenas o valor 1 que atende essa equação. Tá bom, gente? Então, aqui a gente pode observar se a gente substituir o 1, fazendo a verificação aí, que a gente também vai fazer a validação para o valor de x valendo 1. Fica aí para vocês como exercício, para vocês fazerem essas validações, tá bom? Nesse terceiro exemplo, nós vamos fazer aqui uma outra situação. 2x² menos x mais 9 igual a 0. Vamos localizar quem é o A, é 2, que acompanha x², o B é menos 1 e o C é 9. Fazendo pela fórmula de Bhaskara aqui, nós temos delta igual ao B ao quadrado menos 4AC. Então, nosso delta vai ser menos 1, que a gente já colocou ali do lado, menos 4 vezes o A, que é 2, e o C, que é 9. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Delta é igual menos 1 ao quadrado é um positivo. Todo número negativo elevado ao número par é positivo. Menos 4 vezes 8, aliás, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Então, o nosso delta aqui, 1 menos 72, dá menos 71. Observe o seguinte, eu tenho aqui um valor de delta negativo. Quando o meu delta dá negativo, a gente vai verificar se não tem algum cálculo errado aqui antes. Se não tiver, deu negativo, vamos ver então o que a gente vai chegar como solução para isso aqui. Quando a gente coloca, então, aqui a outra parte da fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, então, nós vamos fazer aqui menos, o valor de b é menos 1, mais ou menos a raiz do delta que deu menos 71, sobre 2a. 2 vezes a é 2 vezes 2 aqui. Então, observa que o que a gente chega aqui como resposta vai ficar 1 mais ou menos raiz de menos 71 sobre 2 vezes 2, 4. Então, como aconteceu aqui, raiz de menos 71 não é um número real. Não existem valores de x que pertencem, então, ao conjunto dos números reais que satisfaçam essa equação. Então, nesse caso, a equação não possui soluções reais. Ela seria um caso de resolver admitindo soluções para para o conjunto dos números complexos, o que não vem ao caso aqui. Nesse caso, então, basta dizer que a equação, né, vou escrever aqui, que a equação não possui soluções reais. Então, sempre observar reais. Então, sempre observar
que se ela der um valor negativo para esse delta, não há como resolver pelo conjunto dos números reais, tá certo? Vamos falar então agora um pouco sobre equações do segundo grau incompletas. Lembrando que todas as equações do segundo grau, elas podem sim ser resolvidas pela fórmula de Bhaskara, todas. Mas acontece que tem alguns outros meios que a gente pode utilizar para facilitar esses cálculos, tá bom? Então, ela pode facilitar justamente, né, encontrar caminhos que sejam menos trabalhosos mesmo para resolver essas equações do segundo grau. Então, vou mostrar aqui para vocês, primeiramente, quando ela é incompleta, quando eu digo que ela é incompleta, quando ou ela vai faltar o B ou o C, porque não tem como ela não ter o A. Para ela ser de segundo grau, ela precisa ser o A. Esse A tem que ser diferente de zero, tá bom? Então, nós temos aqui o primeiro caso, ax² mais c igual a zero. Nesse caso, o que nós podemos observar? Que o coeficiente b, ele é nulo, ou seja, ele não está aparecendo aqui nessa equação. O outro caso é quando nós temos ax² mais bx igual a zero. Neste caso, observamos que o coeficiente c que é nulo. Então, qual é a maneira de resolver esses dois casos de uma maneira mais rápida? Podemos resolver por essa equação de segundo grau pela forma de Bhaskara? Sim, tranquilamente podemos resolvê-las por esse método que também chegaremos à solução. Mas as outras maneiras que eu vou mostrar aqui para vocês, então, como eu disse, né, para facilitar um pouquinho mais, principalmente daquilo que a gente já viu e já estudou. Nós temos aqui um caso dessa equação aqui, nesse exemplo 1, que é 3x² menos 9. Esse 3x² menos 9, de que forma que a gente pode organizar isso aqui? Vamos lá, então. Observa que, só um instante, vamos colocar aqui quem que é o A, quem é o B e quem é o C, só para a gente identificar isso mesmo. O A, que acompanha x², é 3. O B não aparece. Ah, se o B não aparece, que acompanha x, ele é 0. E o C? O C é menos 9. Para resolver pela equação do segundo grau pela forma de Bhaskara, a gente jogaria esses termos aqui na fórmula. Agora, se a gente quer resolver isso aqui mais rápido, uma maneira que a gente pode fazer aqui é executando, então, operações que possibilitam que a variável x seja isolada. E como que a gente vai fazer isso? Ah, se está faltando o termo b, basta a gente organizar aqui, então, fazer 3x², vamos isolar esse x, é igual o menos 9 que está de cada equação, no primeiro membro, vou passar para o segundo membro, negativo. Então, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 9. Aliás, mais 9, tá, gente? Estava menos 9, passou para cá mais 9. X² é igual a mais 9 dividido para 3. Então, x² é igual a 9 dividido para 3 é 3. Portanto, como está ao quadrado, ela vai assumir dois valores, um positivo e um negativo. Então, a gente vai passar para cá trocando. Quando está no expoente, passa para cá em forma de raiz. Então, vai ficar mais ou menos raiz de 3. Então, essa é a solução. Nós temos aqui que a solução, então, né, para esse exercício, é que o x, né, que esse x ele tem valor de raiz de 3 positivo e também menos raiz de 3. Os dois valores aqui satisfazem essa equação. Ok, gente? Nesse outro caso, nós podemos observar o seguinte: 5x² menos x igual a zero. Vamos fazer aqui, organizando aqui, identificando os coeficientes. Quem é A, quem é B, quem é C. O A, que acompanha x², é 5. O B, menos 1. E o C? Ah, o C não aparece, então eu vou colocar 0.
Mais uma vez, se eu quisesse resolver pela equação de segundo grau por forma de Bhaskara, também a gente chegaria na mesma resposta. Mas, como ela se trata de uma equação incompleta e eu quero facilitar esses cálculos, uma dica é colocar a variável x em evidência. Por quê? O que nós temos em comum nos dois casos aqui? Não é o x? Então, a gente vai colocar aqui o fator em evidência, que seria o x. Então, colocando em evidência aqui 5x ao quadrado dividido para x, resta, então, 5x. Menos x dividido para x, resta 1 na divisão, igual a zero. Então, eu coloquei o fator em evidência. Isso significa que tanto o x, como está multiplicando, ele é igual a zero. Nós temos um valor para ele já. E o outro fator aqui, né, que é o 5x menos 1, também é igual a zero. Então, 5x menos 1 igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau, que restou aqui para a gente tem 5x é igual, menos 1 estava no primeiro membro, passa para lá, mais 1, e x é igual, então, a 1/5. Então, nós temos aqui as duas respostas para essa equação do segundo grau. X valendo zero, né? E o x valendo 1/5. É isso aí, gente. Essas são as equações do segundo grau. Aqui eu tenho uma demonstração, né, de uma parábola de uma equação do segundo grau, que esse é o comportamento de quando a gente trabalha com funções da equação do segundo grau. Então, muito obrigada e estou à disposição para quaisquer dúvidas que tiverem aí. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até mais.